Boa tarde, seu Paulo. Tá me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo, só não estou vendo ainda. Tá Ah, bom. agora estou vendo. Tá vendo? Ok. Beleza. Aham. Tudo bem? Então agora vai dar certo. É, É, Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Eu vou acessar o aplicativo por aqui e aí eu vou conduzindo o senhor pelo aplicativo, vou dar algumas tarefinhas e aí o senhor vai vendo na minha tela, daí o senhor não vai precisar clicar em nada. Tudo bem? tudo bem. Beleza, vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela com o senhor agora. Daí o senhor me diz aí quando estiver aparecendo para o senhor. Apareceu embaixo alguma coisa que está com a indicação de som cortado. Eu devo Tá. clicar em algum lugar? Não, não precisa. O senhor tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então tá tudo bem. Eu só preciso saber agora se o senhor está enxergando na tela um- uma tela diferente aqui, um aplicativo escrito IN. Isso, O senhor tá isso. vendo? Na parte de cima tem uma figurinha, né, do escrito IN, Isso, acesso, imagino, de pessoas entrando num prédio. legal, isso. Se o senhor deitar o telefone, eu acho que o senhor consegue ver de uma maneira maior. Veja se melhora. Se eu fizer o quê? Eu não entendi. Se o senhor virar o telefone de lado, deixar ele deitado, Ah, ele ajeita o vídeo. Melhorou? virei de lados. Isso. Ah, tá. Fica um pouquinho maior, não fica? Clicar onde? Fica um pouquinho maior para visualizar, não fica? Isso, né? Pois é, isso. Ah, legal. Estou vendo aqui. Beleza, então vamos lá. Seu Paulo, então, o Paulo indicou você para fazer esse teste, né? A gente está desenvolvendo, nós somos aqui da Mentores Digital, nós somos uma empresa de consultoria aqui de Curitiba e a gente está ajudando eles a desenvolver. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Antes da gente lançar no mercado esse produto, esse aplicativo lá da empresa do Paulo, a gente tem que testar algumas funcionalidades com quem possivelmente seriam os usuários. No caso, o senhor, né? Correto. O senhor mora num condomínio, certo? Certo. Beleza. Ele me disse que o senhor mora no condomínio na Barra, se eu não me engano. Ou é Na isso? Barra, Não, não. na Tijuca. É um condomínio na Tijuca, porque Isso. muita gente confunde Tijuca com Barra da Tijuca. Ah, Eu entendi. moro na Tijuca. Ah, legal. Tá, e se o senhor pode confirmar só a sua idade, por favor? Eu estou com 75 anos. 75. Beleza, obrigado. Isso, 75. 75. Vamos lá, começar então. Três quartos de século. Quase um século já, falta pouco. Então, seu Paulo, qual que é a ideia aqui? A ideia é vamos tentar simular um cenário de uso real. Então, imagina que agora no condomínio do senhor, eles instalaram um aplicativo para gestão do condomínio. Então, algumas coisas do condomínio agora o senhor consegue fazer a partir desse aplicativo. Que coisas são É. essas? O senhor pode liberar um acesso de alguma entrega que o senhor pediu ou de alguma visita. O senhor pode ver algumas questões de assembleia ou alguns documentos sobre financeiro do condomínio, balancete, coisas desse tipo, ok? Ok? Beleza. Então o que eu vou simular? Eu vou simular aqui como se o senhor estivesse navegando no aplicativo, tá? Então o senhor pode me falar onde que o senhor gostaria de clicar, o que que o senhor gostaria de fazer, e aí eu vou ajudando o senhor conforme a gente vai fazendo isso, tá Tá, bom? então, essa tela que eu estou vendo, ela simula como o aplicativo funcionaria. Perfeitamente, isso. Né? Então, aqui onde está escrito acesso, significa que Uhum. eu deveria de clicar para permitir o meu acesso ou o acesso de alguém ao prédio. Esse aqui é a tela inicial do aplicativo. Esse acesso seria. Isso. Esse aqui Não, seria. então, quer dizer, eu tenho. Ah, Não, pode falar. quer dizer, não, não, eu aqui então não tenho que clicar em nada, eu estou esperando você falar, não é isso? Isso é. O que que o senhor vai fazer? Em algumas telas, eu vou pedir perguntar para o senhor aonde o senhor clicaria, o que que o senhor entende. Daí o senhor Ah, me tá, diz, aí eu clico. Tá bom? entendi. Então, essa aqui é uma tela inicial do aplicativo. Então, seria uma espécie de uma apresentação. Então, eu tenho escrito aqui acesso
libere o acesso a edifícios para funcionários, moradores e visitantes. É mais uma introdução. Aí eu teria aqui um tutorialzinho, uma explicação com alguns pontos. Só lembrando para o senhor que nem todas as telas do aplicativo já estão desenvolvidas, então a gente está fazendo esse trabalho exatamente para isso e construindo. Certo. Então eu vou clicar aqui em pular esse tutorial para a gente poder entrar no login. Correto. Quando eu clico aqui, a gente entra numa tela de login. Aqui o senhor colocaria o login e a senha, certo? Eu entendo que, no caso, no condomínio onde isso for aplicado, cada morador terá um login e uma senha, né? Perfeito. Cada morador. A princípio, num primeiro acesso, quem cadastraria os moradores seriam ou o administrador ou o síndico do prédio, né? E aí ele já iria fornecer para o senhor aqui esse cadastro. Então vamos simular que o senhor já tem um cadastro. E aí o senhor está selecionando aqui para fazer o login. E aí eu vou clicar em entrar. Entramos no aplicativo. Então aqui dentro do aplicativo, a gente tem uma barra superior, a gente tem algumas informações aqui no meio e a gente tem uma barra aqui inferior com algumas opções. O senhor, se o senhor quiser que eu clique, qual que é a nossa missão agora? O senhor mora sozinho? Sim. Tá. Imagina uma situação em que tem outra pessoa que mora com o senhor no apartamento. E aí a gente vai cadastrar, digamos que o senhor é o administrador, é o responsável pelo seu apartamento, nessa situação de ter mais uma pessoa, e aí a gente quer cadastrar essa segunda pessoa que mora com o senhor. Como o senhor é o responsável, é o senhor que vai cadastrar. Sim. Tá bom? Aonde que Por exemplo, uma diarista se aplicaria a essa situação? Perfeitamente. O senhor tem diarista Então, hoje? no caso, eu teria que cadastrar essa diarista. Isso. Vamos tentar cadastrar a diarista? Vamos lá. Pode ser? Aonde que o senhor clicaria aqui? Nessa barra de baixo, né? Pode ser. Ó, eu vou dar um zoom aqui e o senhor me diz se está vendo bem. Pois é, nessa barra de baixo tem várias figurinhas. A primeira está escrito feed, Uhum. na segunda está escrito acesso. Eu imagino que seja no acesso. Beleza. Posso clicar aqui? Vou clicar em acesso. Isso, Ó, tá. Aí apareceu uma outra tela onde está escrito moradores e liberação. isso. No caso, embora eu não seja morador, mas eu teria que indicar o nome dessa pessoa para poder cadastrar a entrada dela. Isso. Aonde que o senhor clicaria aqui? Eu imagino que seria nessa posição de moradores. Tá, a gente tem. Não, desculpa. Agora que eu li, no outro está escrito visitantes e serviço. Isso. Então, acho que seria liberação para visitante ou pessoa que presta serviço. Perfeito. Posso clicar aqui? Tá, porque no caso do morador, eu já estaria cadastrado. Perfeitamente. Isso mesmo. Então, seria essa outra posição aí que é de liberação. Se o senhor tiver curiosidade, o senhor pode me perguntar. Só falar que eu clico aqui onde o senhor quiser, tá? Ok, mas eu estou imaginando que não faria sentido clicar aí no moradores, como eu falei antes, Uhum. até porque eu imagino que eu já estaria cadastrado, né, e eu, como eu falei, eu sou o único morador mesmo do imóvel. Certo. Eu vou clicar aqui só para o senhor ver o que tem aqui dentro de moradores, ó. Cliquei em moradores. Aí aparece aqueles que já estão cadastrados. Isso. Se a gente fosse cadastrar um novo morador numa situação onde tem uma outra pessoa que mora com o senhor, aonde o senhor iria aqui? Certo? Certo. Alô? Opa, você está me ouvindo? Oi, seu Paulo, o senhor me escuta? Alô?
Alô? Opa, o senhor me escuta? O senhor está me ouvindo? Alô? 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 Oi, seu Paulo, o senhor está me ouvindo? Oi? Ah, agora sim, mas de repente sumiu tudo, né? Deu algum problema aqui, ele pediu para eu reiniciar, eu reiniciei e ele voltou. É. O senhor está me ouvindo bem agora? Não, eu estou Ah, ouvindo tá. e eu estava falando que até apareceu uma mensagem como se eu tivesse desabilitado o microfone. Eu não tinha feito absolutamente nada. Não, apareceu, apareceu essa mensagem no meu computador, daí o senhor viu, entendeu? Ah, tá. É porque no momento o que eu estou vendo é uma tela do seu computador. Agora voltou a aparecer você. Tá, beleza. Vamos só retomando aqui. Isso aqui, ó, voltou. Tá aparecendo aí a tela do aplicativo? Não, por enquanto não. Por enquanto na minha tela aqui só está aparecendo no cantinho eu mesmo e no centro você. Ah, tá, peraí. Acho que eu vou ter que apresentar de novo. Só um pouquinho. Pronto, agora vai. Quando aparecer aí, o senhor me avisa. Tá? Por enquanto continua uma coisa. Uma tela preta com. Tá, voltou. Voltou Voltou? para aquela tela que estava moradores. Beleza. Isso mesmo. Sim. Eu tinha feito uma pergunta para o senhor, que foi sobre. Imagina a situação do senhor ter que cadastrar uma outra pessoa que mora com o senhor. Aonde que o senhor cadastraria aqui? Isso, eu entendi. Entendi. Mas no caso, essas as pessoas que aparecem aí na demonstração que você está fazendo são pessoas que já estão cadastradas, né? Isso, certo. Isso mesmo. Tem um botãozinho aqui de mais, Isso, que é. se eu fosse cadastrar mais alguém. Isso. O senhor clicaria aqui? Isso. Tá, vou clicar então. Só para o senhor. Ficaria aí. É semelhante quando você vai acrescentar alguém na tua lista do celular. Você clica Isso. naquele mais e você vai acrescentar mais uma pessoa. Perfeito. É exatamente essa referência mesmo. Aham. Então a gente tem aqui um cadastro de um formulário, né, para cadastro, onde a gente vai ter adicionar foto, Aham. nome, sobrenome, categoria, né, aqui tem família, a chave de acesso, que é aqui está como token. Como que é o acesso hoje no condomínio do senhor? O senhor usa uma chave normal? Atualmente é assim. Eu ou uso a minha chave, tá? Uhum, Ou então eu toco o interfone e o porteiro me vê, porque tem a câmera, uhum, e abre a porta. entendi. Dependendo do condomínio, como tem diferentes tipos de acesso, né? Eu posso ter aqui Aham. em chave de acesso, pode ser uma senha, pode ser aquela tagzinha, que é um. Não sei se o senhor conhece, aquela tag é um dispositivo que o senhor encosta no portão e ele abre. Tem várias Isso. maneiras, né? Aqui no meu condomínio eles estão providenciando isso. Ah, Mas legal. por enquanto não tem. Por enquanto é chave comum. Entendi. Então, no caso de um cadastro de um morador, a gente colocaria nessas informações e já solicitaria aqui um token, por exemplo, para essa pessoa. E isso cairia lá para a portaria.
E aqui se utiliza a vaga de garagem ou não. Se eu acionar aqui a vaga de garagem, ó, ele me dá informações de qual que é o número da vaga, e aí eu teria que preencher qual que é o modelo do carro e a placa do carro, por exemplo. Agora, por exemplo, aqui no meu prédio eu tenho uma vaga de garagem, mas não tem posição indicada. Certo. Eu posso estacionar em qualquer posição. Então, quer Uhum. dizer, no caso aqui não caberia esse vaga, né? Ah, verdade. A gente poderia ter uma opção aqui em vaga, poderia ser vaga rotativa, alguma opção assim, né? Isso, conforme o condomínio. Quer dizer, no meu caso aqui, Uhum. não sei como é o nome que se dá, mas o morador chega e estaciona onde estiver disponível. Uhum. Entendi. É, não é vaga fixa, né? Não é vaga fixa, não é vaga. Porque tem prédios que tem vaga, periodicamente faz sorteio para definir cada apartamento qual é a vaga para ocupar. Ah, Não é o nosso caso aqui. No nosso caso perfeito. aqui, as pessoas têm, alguns têm uma vaga, como é o meu caso, tem alguns que têm duas vagas, mas é por ordem de chegada. Chegou, estaciona onde está disponível. Entendi. É igual, no meu condomínio funciona da mesma maneira também. Então, seu Paulo, eu vou dar um salvar aqui, só Aham, para simular a gente está terminando um cadastro. Aí ele me dá uma mensagem de cadastro efetuado. aham. Diz que um e-mail de confirmação vai ser enviado para a Bruna, que no caso foi a pessoa que a gente fez o cadastro, mas poderia ser por WhatsApp, por SMS, que tá. Eu vou voltar lá então, aqui, Aham, e aí a gente vai tentar agora cadastrar a diarista, isso. tá? Agora, Seria nesse espaço onde está escrito liberação, né? isso, vamos lá. Agora daqui o senhor vai me dizendo onde que o senhor clicaria ali, tá? Aí o senhor vai me informando e eu vou clicando. Se o senhor tiver alguma dúvida, é só perguntar. Pode me orientar aqui. Eu imagino que aqui no caso, para cadastrar alguém, você teria que primeiro clicar lá em cima naquele mais, né? Certo, vamos lá. Cliquei. Abriu um formulário muito parecido com aquele que a gente acabou de ver ali. E aí vai aparecer o nome da pessoa que, no caso aí, que já está cadastrada. Aqui é porque ele está simulando, seu Paulo, a gente não vai digitar nada e colocar nome nenhum. Então ele está simulando já como se a gente tivesse acabado de colocar essas informações, Isso, entendi. tá? Quer dizer, se você fosse cadastrar alguém que ainda não está cadastrado, ia aparecer tudo em branco, né? E você Perfeito. iria então digitar o nome, o sobrenome, a categoria, etc. Isso, exatamente. O que que eu tenho aqui, o que que a gente tem que a gente poderia mudar, por exemplo? A gente tem o nome Adelaide, sobrenome Rodrigues e a gente tem categoria. A gente quer cadastrar uma pessoa que é diarista, certo? Isso. Então, eu vou clicar aqui em categoria para ver o que que ele me dá de opção. A primeira opção depois de família é justamente diarista. Beleza. Posso clicar aqui? Aham, sim. Aí, o que mais que eu tenho aqui? Previsão de horário de entrada e saída. Uma- Por exemplo, no meu caso, né, nem teria isso, porque é, o horário de entrada até pode ter. O Uhum. horário de saída, ela fica 2 dias. Então, de um dia para o outro, ela dorme aqui no emprego. Ah, Então, quer entendi. dizer, teria que ter uma opção para essa situação, que entra num dia e E sai no sai outro. no outro. Ok. O senhor acha que a gente colocaria. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas aí ela entra e sai 2 dias. São sempre 2 dias da semana, por exemplo, Isso, não, quarta e 2 dias seguidos. quinta? Então, por exemplo, então ela entra, digamos, na quinta-feira de manhã, Uhum. né? E só vai sair na sexta-feira de tarde. Certo. A gente está simulando essa situação pensando numa questão de segurança do condomínio, né?
Sabendo, para a gente saber qual que é a ideia de ter esse cadastro? Da gente ter um histórico de entradas e saídas dentro do condomínio para caso aconteça algum incidente, qualquer situação, o condomínio sabe quem que estava lá dentro do condomínio, quem que não estava. O ideal aqui, então, o senhor acha que a gente colocaria uma data específica, tipo, entrar na quinta e saiu na sexta nas 5 horas, por exemplo? por exemplo. Agora, isso em termos de entrada e saída, digamos, definitiva, quando vai embora para casa. Certo. Agora, se ela tiver que sair durante o dia para ir na esquina comprar alguma coisa, teria Uhum. que ter esse cadastro, teria que ter esse registro também? Eu acho que esse registro ele vai depender muito das regras de segurança do condomínio, né? A ideia é que o aplicativo se ajuste às regras do condomínio e não isso, e não o contrário. O que o senhor acha? O senhor acha que tem necessidade de cadastrar essa saída dela rápida, sair e voltar? O senhor acha que tem necessidade dela Eu pessoalmente acho que não. Agora eu não sei Tá. se ela tem necessidade de quê? Não, era isso mesmo. Se tinha necessidade de cadastrar essa saída. Acho que essa saída momentânea, no meu entender, não tem necessidade. Beleza. Agora, eu não sou um especialista em segurança, então eu não sei se um especialista em segurança imaginaria alguma coisa do tipo, ela saiu e não voltou, né? Uhum. Então teria que ter registro disso. Entendi. Eu não sei, esse refinamento aí, eu acho que só um especialista em segurança que poderia indicar se é necessário ou não. Entendi. Mas a minha ideia aqui é mais coletar o que o senhor acharia interessante ou não. Porque essa questão de especialista ele vai depender muito do condomínio, das regras do condomínio, né? Enfim, o que cada um escolher. Bom, como eu falei, então, eu pessoalmente, até porque é uma situação que não ocorre toda hora. Uhum. Uma situação, digamos que rara. Então, eu pessoalmente cadastraria somente a data, o horário normal de entrada e o horário normal de saída. Beleza. Tá certo. E aí a gente tem mais aqui para baixo, ó, depois do horário, a gente tem o dia, né? A gente poderia pôr quinta e sexta, enfim, o dia da liberação que o senhor quer cadastrar. E aí aqui tem uma possibilidade de adicionar um documento e um número de documento. Né? Se o senhor gostaria de receber notificação no aplicativo, por exemplo, o senhor gostaria de receber notificação toda vez que ela entra, que ela chega e que ela sai? E aí o senhor conseguiria habilitar ou desabilitar aqui. Eu, no meu caso específico, desabilitaria, mas eu imagino que deve ter gente que gostaria de ser informado. Tem situações... Eu acho que esse item eu manteria, né? Eu manteria e o morador em si é que vai decidir se ativa ou não ativa. Isso. Aí é uma escolha bem pessoal, né? Depende da rotina. Tem questões, por exemplo, da pessoa receber a diarista no apartamento e ela não está no apartamento. Então ela gostaria de ser notificada para saber se a diarista chegou, se ela não chegou. Isso no caso dela chegar sem eu estar em casa. Isso, perfeito. Aí, nesse caso, é uma coisa interessante. Esse caso que você está falando é um caso que já aconteceu. Eu viajar, por exemplo, eu deixar a minha chave na portaria, ela chega, pega a chave na portaria e sobe para o apartamento. Uhum. Então, nesse caso, você está dizendo que no meu celular, no aplicativo, eu poderia receber a indicação de que ela já chegou. Isso, perfeito. A ideia é essa. Uhum. Nesse caso, o senhor gostaria de receber? Sim, sim. Daí o senhor poderia habilitar ou desabilitar conforme a necessidade. A ideia é que esse cadastro o senhor faça uma vez
E aí, se tiver alguma mudança, alguma alteração, o senhor pode vir aqui novamente e alterar. O senhor não vai precisar ficar fazendo Isso, com recorrência, né? isso. Eu estou entendendo que bastaria entrar no aplicativo e nessa posição aí Uhum, habilitar ou desabilitar. perfeito. E vamos finalizar aqui o cadastro, então. Pode ser? Aham, Tá. certo. Então, cliquei aqui em continuar. Aí a gente tem uma tela ali de confirmação. Ok? Ok? Beleza. Aí voltamos para a tela principal aqui da liberação de acesso. Eu gostaria que o senhor desse mais uma olhadinha aqui nessa tela e tem umas opções aqui em cima. O senhor quer dar uma navegada por aqui? Quer que eu clique em alguma dessas opções para o senhor ver? Eu vi que a seguinte, próxima visita, qual seria a finalidade disso? A finalidade seria, a previsão disso aqui seria de que o senhor, digamos que o senhor liberou o acesso de uma visita no apartamento. Não uma diarista, mas uma visita. Pode ser um amigo, Sim. alguém. E aí ela estaria prevista aqui a liberação. Ah, no domingo meu filho vai me visitar às 3 da tarde. Daí o senhor já deixa autorizado na portaria aqui. Ah, tá, entendi. Isso é uma coisa interessante. Seria o mesmo cadastro, né? A gente clicaria aqui no mais, eu iria preencher normalmente, em categoria eu colocaria a família. Aí seria uma coisa, digamos assim, temporária, né? Uhum. Depois que a visita tivesse ocorrido, limparia, né? Isso aí só teria sentido quando está aguardando uma visita. Perfeito. Quando a visita acontecer e essa pessoa entrar no prédio, o porteiro identificar, ele já dá lá um ok na portaria e aqui automaticamente ele vai sumir do aplicativo da lista de próximas visitas. É, Qual que é a diferença de um cadastro, por exemplo, a gente está fazendo um cadastro aqui de família. A diferença aqui do formulário é que eu vou ter, por exemplo, um controle de vagas. Suponhamos que a sua visita vai usar a sua vaga no condomínio, então você conseguiria liberar a vaga por aqui também. É possível isso no seu condomínio hoje? é possível. Se eu não estiver, a minha vaga está disponível. Então, teria. Agora, aqui no condomínio tem 4 ou 5 vagas de visitantes, né? Uhum, Então, por exemplo, meu filho, quando vem aqui, ele ocupa uma dessas vagas. certo, Normalmente, né? Pode calhar de chegar e não ter nenhuma vaga. entendi. Essas vagas são internas? São internas, tá? Dentro do mesmo ambiente da garagem. Tá. Então é isso mesmo. Seria um controle de vagas. Eu estou autorizando a visita e dizendo que essa pessoa ela vai sem automóvel ou com automóvel. E aí no dia ali eu posso ter uma previsão, né, se a vaga está ocupada ou não para esse visitante. Nesse caso aqui, seu Paulo, do cadastro para visita, quando o senhor autoriza alguém, é, seria interessante que a visita fizesse um cadastro. O que eu quero dizer com isso? Que a própria visita recebesse um link. Quando o senhor termina esse aqui, por exemplo, eu vou finalizar esse cadastro aqui da visita do seu filho. Aí eu vou em continuar. Ele me dá uma mensagem de convite enviado. Você será notificado quando a visita preencher o cadastro. A visita precisaria confirmar esse cadastro. O senhor acha que isso é viável? Mas isso implicaria que essa visita teria que ter o aplicativo também. Não necessariamente. Porque ó, o senhor pode colocar ali no cadastro o número de telefone da pessoa e mandaria esse link para a pessoa preencher pelo WhatsApp, por exemplo. Como seria? Seria um link. Pode falar, desculpa. Não, eu ia dizer que dependente da visita, a coisa pode se tornar um pouco complicada, né? Uhum, Porque, uma pessoa
com uma certa idade, não muito versado em, em Te- aplicativos e tal, vai ficar meio enrolado para chamar o link, confirmar, não sei. Não, mas Entendi. cada caso é um caso, né? Não, mas o senhor tem toda a razão. É esse tipo de insight, de ideia que eu quero que o senhor me dê. O senhor acha que, então, por exemplo, vamos colocar uma situação contrária. Imagina que o senhor vai visitar um amigo no condomínio e o condomínio desse seu amigo tem uma interface semelhante a essa, usa um aplicativo, e ele mandaria para o senhor falando, seu Paulo, agora você tem que fazer um cadastro aqui no meu condomínio para autorizar a entrada, enfim. O senhor só precisaria fazer isso uma única vez. Depois ele só iria confirmar, né, a ida. O senhor acha que seria muito complexo o senhor responder um Bom, questionário? nos padrões atuais, eu diria que sim. Esse tipo de coisa é comum em prédio comercial, né? Perfeito. Vai pela primeira vez, aí eles pegam o teu CPF, faz uma foto digital, etc. Quando você volta uma segunda vez, você só apresenta o nome, ou então o CPF. Aí o cara olha, já está lá a sua fotografia e tal. Uhum. Mas em prédios, assim, moradia, não sei, eu acho que vai ficar um pouco complicado, mas cada vez mais a preocupação com segurança é maior, né? Então, Isso. talvez futuramente todos os prédios, independente de ser de moradia ou comercial, vai ter que ter esse tipo de cuidado, né? Perfeitamente. Justamente, né? Num prédio comercial onde tem um fluxo muito grande de pessoas estranhas, é normal fazer isso. Mas em condomínios também que são muito grandes, onde entra muita gente, sai muita gente, esse comportamento já está sendo aplicado realmente. No caso do senhor, o condomínio do senhor é um prédio, são muitos prédios, muitos apartamentos? Não, é um único prédio com 56 apartamentos. São 14 andares, 4 apartamentos por andar, são 56 apartamentos. Entendi. Mas eu conheço prédios bem maiores do que esse, né? Uhum. Tem uma irmã, por exemplo, que mora num prédio que são 120, quase 130 apartamentos, em 2 blocos. Então, eu calculo que a frequência de entrada e saída de pessoas é no mínimo o dobro daqui. Ah, sim. Eu entrevistei uma pessoa para fazer uma entrevista que tinha 220 apartamentos no condomínio. Então, É, é um fluxo intenso, né, de entrada e saída. aham. Nesse contexto aqui, eu vou mostrar para o senhor. A gente acabou de cadastrar, digamos, a gente acabou de registrar. Qual que é o objetivo desse nosso teste? É justamente saber se o senhor acha que é viável, se não é viável, é muito complicado, se minha visita não gostaria de receber isso. Então, fique à vontade para o senhor criticar, tá? É bem isso que eu espero mesmo. Eu vou Não, apresentar como eu aqui. falei, Uhum, é, não, como eu falei, se você está aguardando uma visita, eu acho interessante que você informe na portaria que essa visita vai chegar. Então você identifica a visita e tal. Agora, depois da visita ter que realimentar o sistema, eu acho que nem todos vão ficar satisfeitos com isso. entendi. E o senhor acha que um plano B, assim, pensando numa alternativa para isso, poderia ser pelo menos, a princípio, a pessoa chegar na portaria e fazer uma espécie de cadastro na portaria? Seria a mesma coisa? É a mesma coisa, se for um visitante, principalmente um visitante que é esporádico, não é um parente que vem sempre e tal, Uhum, não sei, não é qualquer um que vai ficar muito satisfeito de ter que preencher uma ficha. uhum, entendi. Isso é opinião minha, tá? Perfeito, mas é isso que eu quero mesmo. Eu vou apresentar aqui para o senhor uma outra tela, que seria, digamos assim, a tela que a visita vai receber, né? Nesse contexto do senhor fazer um cadastro e mandar um link para a pessoa, o senhor, na verdade, o senhor não precisaria enviar o link. A partir do momento que o senhor fez o cadastro, esse link vai para a pessoa, né? Você colocou ali o telefone dela, alguma informação. Então, essa pessoa ela iria receber uma tela
semelhante à tela do cadastro, ela ia confirmar os dados dela, se está de acordo com, né, com o que o senhor cadastrou lá, se vai entrar com algum acompanhante, por exemplo, daí quantos acompanhantes, a visita poderia inserir o nome desses acompanhantes, e aí ela iria, vou clicar aqui para simular como se a pessoa tivesse preenchido, né? Então imagina que aqui ela preencheu, ela botou uma foto, e aí ela escolheu um documento, ela botou aqui, escolheu a CNH, colocou o número da CNH dela e salvou. E aí, a partir do momento que ela salva, ela recebe algum tipo de código, algum tipo de informação que ela apresenta na portaria e ela estaria liberada. Ela não precisaria ficar lá aguardando, alguma situação assim. O senhor acha que isso aqui seria conveniente? Alô? Opa, tá me Alô? ouvindo? Alô? Oi? Ó, tinha interrompido, né? Não, tinha interrompido, né? Tá, voltou? É, voltou agora. Tá, deu uma falhada aqui também. Alô? Opa. Isso. Então, eu fiz uma pergunta para o Eu ia senhor. fazer, Pode falar. eu ia fazer a seguinte observação. Esse exemplo que você deu é, sim, uma pessoa que você está esperando. Agora, imagina o seguinte, pegando o exemplo aqui do meu prédio. Meu prédio tem um salão de festa no Play. Certo. Então, digamos, eu vou fazer uma reunião aqui e vou esperar umas 30 pessoas. Uhum. Eu teria que cadastrar essas 30 pessoas? Essa é uma ótima pergunta. A gente vai fazer essa missão. A nossa próxima missão é cadastrar uma reserva de um salão de festa e convidar essas pessoas. Isso, exatamente. Eu, Como é que funciona a coisa aqui? Eu vou fazer uma reunião com, sei lá, 20, 30 pessoas no dia tal. Aí na portaria, eu tenho uma ficha lá que eu preencho, então fica reservado o salão de festa para aquele dia, aquele horário, para aproximadamente tantas pessoas. Normalmente, a pessoa, isso como funciona hoje, a pessoa quando chega, diz, eu vou na reunião lá do Paulo, tá? E então, a portaria abre e ele entra. Com um sistema desse, como é que funcionaria? ótima pergunta. Eu vou já chegar nessa missão para a gente fazer esse fluxo, da gente fazer uma reserva e cadastrar uma lista de visitante. Só antes da gente chegar lá, eu queria a opinião do senhor. O que o senhor acha dessa liberação? Se o convidado recebesse uma liberação e aí ele precisaria apresentar isso na portaria para provar que ele é ele mesmo, né? Então, se o senhor cadastra uma lista na portaria, por exemplo, e a pessoa chega lá e fala, eu sou o Sávio, o convidado do Paulo. Daí ele vai ver lá na lista que tem um Sávio, mas ele não sabe que eu sou o Sávio, eu posso ser uma outra pessoa, certo? É, Para evitar esse tipo de situação, existiria depois desse cadastro que a pessoa faria, ela receberia algum tipo de código ou uma senha ou alguma coisa que ela apresentasse lá na portaria e o porteiro ia verificar, fazer o cara crachá e liberaria. O senhor acha que seria conveniente fazer isso? do ponto de vista de segurança, sim. Agora, do ponto de vista prático, mais complicado. Tá. Dentro desse exemplo que eu dei de uma reunião no salão de festa. Uhum. Tá? As 20, 30 pessoas que foram convidadas teriam que ter essa senha ou esse código para poder mostrar na portaria provando que o João é o João. Entendi. Do ponto de vista de segurança, não tem dúvida, é interessante, mas do ponto de vista prático, eu acho bem enrolado de botar em prática. Mas Tá. Vamos fazer assim, vamos fazer. para vocês discutirem. Isso é para vocês discutirem e ver se o que tem que priorizar, se é o lado prático ou se é o lado de segurança. Perfeito. A gente está tentando queimar uns neurônios aqui para tentar resolver essa equação. Eu vou voltar aqui, seu Paulo, da liberação,
para essa tela principal que a gente estava de menu. Aham. Aqui embaixo eu tenho uma opção que é um menu, e dentro desse menu eu tenho alguns itens, né? Dentre esses itens, o senhor está vendo bem aí? Estou vendo, rapaz. Tá. Reserva, portaria, Isso. certificado. Dentro dessa situação, a gente tem aqui essa jornada que o senhor acabou de dar aí, esse exemplo. Aí eu gostaria que o senhor fizesse. Então a gente tem aqui, ó, reservas, onde eu tenho reserva de salão de festa, churrasqueira. Eu vou clicar aqui, tá bom? Aí a gente vai simular então essa reserva do salão de festa com uma lista de convidados. E aí o senhor me diz o que o senhor acha dessa ideia aqui. Cara, nesse ponto eu acho ótimo, porque você vê aquilo que eu falei para você, que é é, é, uma folha que eu preencho lá no balcão da portaria e tal, seria feito pelo aplicativo, né? Isso. Você escolheria, agora, eu imagino que o administrador do prédio iria receber esse pedido de reserva e teria que me responder depois se está disponível aquele dia, aquela hora. A partir do momento, a gente pode ter isso pré-estabelecido no aplicativo da seguinte maneira. Se o morador fez o cadastro, quem fez o cadastro primeiro, se ele usou uma data que estava disponível, a princípio ele faz a reserva aqui, ele já receberia uma confirmação na hora, dizendo ok, reserva efetuada. Ah, tá. Então, quer dizer, uma vez feita uma reserva, o sistema armazenaria essa informação. Então, quando Perfeito. um outro morador fosse tentar fazer uma reserva, ele já veria que aquela data está ocupada. Então, ele teria que escolher outra data ou não fazer. Isso mesmo. Por exemplo, ó, a gente tem aqui um calendário com supondo a gente tem algumas marcações aqui, né, nas datas, por exemplo. Eu tenho essa aqui com uma bola azul, eu tenho esse 8 que está azul e eu tenho algumas datas que estão num cinza mais clarinho. Sei. Então a Isso ideia, significa o quê? o seu Eu estava entendendo que esse azul, essa marca forte no dia 23, é porque já está reservado. certo. E essas outras aqui, o senhor entenderia que seria o quê? Esses dias. Não faço a menor ideia. Tá, vamos lá. Eu estou vendo que tem o dia 24, o dia 30, que estão com uma coloração diferente. Dia 10 também, né? Uhum, isso mesmo. A ideia é Então, que. qual é Pode falar, qual é desculpa. a ideia? Tá, a ideia seria. Não, eu fiz a pergunta. Tá bom. Eu achei que você ia complementar com alguma coisa. O dia 23 seria o dia que o senhor clicou aqui e escolheu. Então ele está selecionado. Seria o dia que está selecionado aqui. Se eu clicar em outra data, ele ficaria com esse azul mais forte. Essas datas que estão clarinhas aqui, com cinza clarinho, eu não consigo clicar porque elas já estão ocupadas. Já tem uma reserva feita. Ah, tá. Então agora eu entendi. Quer dizer, essas já estão reservadas. Isso. Elas estariam indisponíveis. É, E a data que está aqui marcada com azul mais clarinho seria o dia de hoje, por exemplo. Hoje seria dia 8, numa quinta-feira. entendi. Então, eu entendi que não está muito claro para o senhor, não está tão explícito, né? O que é disponível, o que é o que eu selecionei. E então estou percebendo Eu que imagino que deveria de ter uma legenda, não sei se tem, perfeito. indicando, tá? As datas que estão em cinza é porque já estão reservadas. Uhum, isso mesmo. Logicamente, se eu estou fazendo a reserva no dia 8, por exemplo, que você deu, é claro que eu não vou reservar para o próprio mesmo dia 8 e muito menos os anteriores. Então, quer dizer, significa que eu só vou poder marcar do dia 9 em diante, desde que esteja preto, não esteja cinza. Se estiver cinza, é porque já está reservado. Uhum. Mas isso deve estar claro no tutorial do aplicativo, ou então na própria margem dessa tela, não sei. Mas
assim, a ideia é que o senhor olhasse para isso e entendesse. Então, eu percebo que uma legenda aqui seria de extrema importância para deixar claro e eu não precisar buscar essa informação em outro lugar, né? Não sei, isso que eu estou vendo é a tela toda? Não, eu vou dar um zoom out Essa aqui. tela que está... Agora você está vendo a tela toda. Isso. Não, pois é, então. Então não tem explicação nenhuma. Não tem, ó, não consigo mais ir nem Porque para cima. quem abrisse essa tela e não soubesse, ia ficar tentando marcar uma dessas que estão em cinza e não ia conseguir, mas não ia saber por quê, né? Então, a sugestão que eu daria é que nessa tela tivesse uma legendazinha, né? Perfeito, tá anotado aqui. Ótima sugestão, inclusive. Vamos simular uma situação de reserva. É, Aonde que o senhor clicaria aqui para dar continuidade na reserva? Para dar continuidade, Isso. Digamos que o senhor já selecionou aqui, ó, churrasqueira, mas vamos pensar que é um salão de festa. isso. E aí o senhor selecionou aqui uma sexta-feira, dia 23. Isso. Quando é que eu ia confirmar? Não sei, não tem. Aqueles dois símbolos adicionar. O mais seria para escolher outra data além dessa. E aquele outro símbolozinho que tem antes, não sei o que significa. Esse aqui é uma lupa, seria para pesquisa. É só para. Tudo bem. Então eu não sei como continuar, não. Ok, ótimo. A ideia seria clicar no mais mesmo. A gente selecionou aqui e eu clicaria no mais. Mas eu percebi que não ficou muito claro para o senhor, então a gente também precisaria dar um ajuste. Eu entendi que esse mais era se eu quisesse fazer mais uma reserva. Entendi. Não, nessa situação aqui atual da conjuntura seria para fazer a reserva efetivamente mesmo. Criar essa reserva que a gente está olhando. Mas Uma outra dúvida, ainda com relação a isso que é um fato que aconteceu recentemente comigo. Digamos, eu marquei o dia 23, certo. mas aí surgiu algum problema que eu não vou poder fazer mais no dia 23. Uhum. Então eu quero fazer essa reserva. Como seria feito? Bom, nesse caso aqui, a gente tem uma outra lista aqui ao lado de fazer reserva, que chama Minhas Reservas. E aí, em Minhas Reservas, eu teria ali a reserva que eu cadastrei. Essa parte aqui, ela não está desenvolvida ainda, tá? Então, eu estou só descrevendo para o senhor. Eu vou ter ali na parte de Minhas Reservas, essa reserva que eu fiz, e eu iria entrar lá e editar a data. Iria mudar essa data. Tá. Então eu poderia, ao editar, poderia tanto mudar a data quanto simplesmente cancelar. Perfeito. Cancelar, até porque o senhor nessa situação, o senhor poderia querer uma data que já não está mais disponível. Daí o senhor pode, eu vou cancelar então. Foi mais ou menos a situação que eu vivi recentemente. Tá? Eu tinha feito uma reserva para um determinado dia e aí aconteceu uma situação em que aquele dia não ia ser possível. Aí eu tentei marcar numa outra data que seria possível, só que nessa outra data já estava reservada. Então eu acabei simplesmente desistindo. Entendi. Seria a mesma situação. O caso ideal aqui, né, o fluxo perfeito seria o senhor ter encontrado a data, ela estava disponível, o senhor só alterou e tudo bem, né? Continuaria. Uhum. Tá. Nesse contexto aqui, então, como eu falei para o senhor, não ficou muito claro que a reserva seria feita aqui, mas eu vou clicar aqui então, no mais, e aí a gente entra numa tela de fazer a reserva efetivamente, né? Tem algumas informações aqui. É a confirmação, né? Isso. Então eu tenho qual que é o espaço que eu estou reservando, qual que é a data, o horário, se existe algum custo atrelado a essa reserva, né, de limpeza, de manutenção. Uhum. E aqui embaixo eu teria um aceite dos termos de compromisso, né, deveres e obrigações ali para com esse espaço.
E aí é só clicar nesse quadradinho aí do lado para ficar marcado, né? Isso é. Eu vou só clicar para dizer que eu estou ciente, eu estou concordando, Isso. aí eu iria aqui em reservar, certo? Aham. Então, cliquei aqui, o que que me pareceu aqui? Eu tenho um resumo da reserva, ok. Eu vou clicar em, ó, eu posso editar aqui em cima, ou eu poderia só confirmar e finalizar. Então, eu vou clicar em, Só depois que você, só depois que você clicar no confirmar, é, isso. Aí a reserva está totalmente feita. isso, aí eu tenho esse feedback, né, dizendo que essa devolutiva aqui falando reserva criada, e aí eu tenho uma informação aqui que é isso que eu gostaria de ver com o senhor, que é aquela ideia que eu falei do fluxo. Eu tenho aqui dentro uma informação que é compartilhe o link com seus convidados. Então, digamos que o senhor tem uma lista de convidados, e aí o senhor mandaria esse link para o convidado fazer uma espécie de um cadastro, semelhante àquele que a gente viu ali. Ele colocaria uma foto, botaria um número de documento e confirmaria. O senhor acha que isso aqui seria interessante? É, é aquele negócio que a gente já falou, né? Quando você tem convidados para uma reunião, do ponto de vista de segurança, seria interessante é, que essa complementação fosse feita, de maneira que quando esse visitante chegasse na portaria, já tivesse devidamente identificado. Isso. Nessa situação aqui, o senhor não precisaria cadastrar as 30 pessoas. Elas mesmas, cada uma delas faria o seu próprio registro. Certo? Porque você, no caso, estaria enviando, por exemplo, por WhatsApp, um link, e Uhum. essa pessoa iria entrar nesse link e fazer a confirmação. Isso, perfeito. Né? Nesse contexto, o senhor acha que esse trabalho aí do convidado fazer essa confirmação, o que que o senhor acha? Seria conveniente? Vou repetir o que eu falei ainda há pouco. Né? Do ponto de vista de segurança, eu acho perfeito. Agora, nem todas as pessoas vão ficar muito satisfeitas de terem que fazer isso. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver com o aplicativo. Tudo Você bem. acredita que a gente vai ficar nesse papo mais ou menos quanto tempo? Na verdade, a gente já está finalizando. Essa aqui seria a última tela que eu gostaria do senhor ver. Ah, tá. Não, não, tudo bem. Não, porque eu olhei agora para o relógio, eu vi que já são quase 4 horas. 4h30 eu teria que sair. Ah, Então, perfeito. não está com folga ainda. Tá. Eu só tenho uma última pergunta para o senhor, na verdade. O que que o senhor acha em termos aqui do que o senhor viu? O senhor gostaria de ver mais alguma funcionalidade? O que que o senhor achou desse fluxo de navegação que a gente fez? Se o senhor acha... O senhor já me deu um feedback específico de cada ação, né? Mas dentre essas possibilidades de ter isso acessível no telefone, o senhor acha interessante? O senhor acha viável? Uma percepção geral, assim. Aham. Eu tô vendo que tem diversas coisas no condomínio. Por exemplo, para acender mais de espaço aqui, seria, por exemplo, o síndico, vocação de uma assembleia Uhum. ordinária ou extraordinária. E normalmente você ou recebe por papel ou fica uma folhinha no elevador, no aplicativo, quer dizer, eu imagino que todos os moradores teriam o aplicativo e o hábito de consultar, né? Isso. É essa a função dessa assembleia? Isso mesmo. Eu posso ter uma notificação aqui de próximas assembleias, com o tema da assembleia, o horário. Perfeito. Isso. Isso aí é bastante prático, bastante prático. Outra coisa que eu vi do lado, volta por favor, isso. Do lado de assembleia tem classificado. Aqui, por exemplo, na entrada do prédio, quando você sai da garagem para entrar no prédio, tem um quadro lá com a opção de anúncio. Uhum. A finalidade seria essa? Isso mesmo. Seria anúncio de produto, de serviço, mesma coisa.
A ideia seria digitalizar aquele As quadro. coisas que tem naquela tela. Tá, à vontade. Pode falar que eu vou. Entendi, entendi, entendi. Não, por exemplo, aqui tem uma. Comunicado, eu estou imaginando que são informações que normalmente a administração do prédio passa, né? Uhum, Agora, isso é coisa importante, negócio do volume do som e tal. uhum, Volta e meia, aqui, por exemplo, tem observação para não jogar lixo no playground, volta e meia joga e tal. uhum. Isso é interessante, é uma maneira da administração do prédio se comunicar com os moradores. Agora, eu vi uma outra aqui do lado, volta, por favor. Documentos, qual é a ideia aí do documento? Aqui a gente pode ter alguns documentos oficiais do condomínio, como atas de assembleia, balancetes, né, uma visão financeira do Ah, condomínio. entendi. Aham. Por exemplo, o balancete é distribuído, aliás, não é um balancete, é um resumo do balancete, é distribuído mensalmente. Uhum. Nesse caso, iria para aí, né? Sim, isso mesmo. É interessante, é uma maneira de reduzir papel. Uhum. Resta saber as pessoas se habituarem a consultar o aplicativo, né? Perfeito. O senhor pode ter ali acesso digital e o senhor tem um histórico, né? O senhor consegue ver os balancetes do ano passado, do ano retrasado. Isso iria estar tudo registrado ali, no. É. Aham. Quanto ao design em si, seu Paulo, o senhor acha que as informações elas estão legíveis, estão fáceis de serem acessadas, o entendimento está claro? Qual que é a percepção do senhor? É, eu não tipo, quanto aos aspectos das telas, a única dúvida que eu tive foi aquela do confirmar. Uhum, Você mostrou que tinha que confirmar com o mais. E para certo. mim o mais, então, nesse ponto, eu acho que faltou algum tipo de legenda, né? Uhum. Porque é tal coisa, o tutorial ninguém vai ver o tutorial, isso eu garanto a você. Sim, verdade. Mas quanto mais autoexplicativo as telas forem, melhor. Uhum, Por exemplo, nessa tela que está parada aí, eu estou vendo que tem duas vezes menu em cima e menu embaixo. certo. Qual é a diferença? A diferença aqui, ó, é que embaixo eu tenho aqui eu consigo navegar, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai mudar para o feed e aí ele me dá aqui, ele é mais um senso de localização aqui para ele me dizer em que tela que eu tô. Se eu clico em acesso, ele vai me dizer que eu estou em Certo. acesso. É mais por uma questão de localização. O senhor acha que é desnecessário? Espera aí, deixa eu entender então. Então, esses ícones que tem na base, embaixo, são relativos ao aplicativo todo. Isso. Perfeito. E aquele menu lá em cima é relativo só a essa tela. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. O que eu quero dizer é Certo? que Aham. isso que eu. Aquele primeiro, qual é a função? O senhor pode repetir, por favor? Falhou ali a conexão. Alô? 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 Oi, voltou. O senhor pode repetir, por favor, a pergunta? Eu perdi. Opa, voltou? Voltou. Não, eu perguntei o que significa aquele alerta de pânico. Ah, alerta de pânico. Eu vou clicar aqui. O alerta de pânico seria uma espécie de um pedido de socorro caso aconteça alguma coisa, por exemplo, no apartamento. O senhor conseguiria cadastrar alguém para o senhor informar. Então, aqui no caso, a gente tem uma categoria que é um usuário que criou, que chama acidente doméstico, e ele cadastrou, por exemplo, o pai. Aí, quando clica aqui, ele vai acionar um contato direto ali para avisar que tem alguma coisa errada. Entendi. Quer dizer, é uma forma do morador se comunicar de alguma forma
um acidente doméstico, por exemplo. Isso, pode ser um acidente doméstico, pode ser algum incidente dentro do condomínio e você quer avisar o síndico. Tá? Então, quer dizer, essas pessoas que serão avisadas, no caso um familiar ou um síndico, tem que estar cadastrado nisso. Não necessariamente. O aplicativo, o que que ele pode fazer? O aplicativo ele pode enviar uma mensagem ou uma ligação e já ter essa abordagem pré-estabelecida. Então, por exemplo, que seja um aviso no WhatsApp ou uma mensagem de texto no celular. Então, a partir do momento que eu clico aqui, eu posso ter pré-configurado o que que ele vai fazer. Então, ele pode mandar uma mensagem e ligar, as duas coisas, por exemplo. Entendi. Tá certo. O senhor acha que é interessante ter isso aqui dentro do aplicativo? O senhor acha que as pessoas usariam, o senhor usaria, num caso de um acidente? É difícil de responder isso. É. Assim, a impressão que me dá é que quando você tem no aplicativo muitas opções, acaba se tornando meio complicado de uso, né? Eu não sei se esse tipo de informação, desse alerta de pânico, se encaixaria totalmente na finalidade desse aplicativo que me parecia inicialmente mais voltado para a segurança, mas agora, depois da sua demonstração, eu entendi que não é só, também a administração do prédio. Você vê esse negócio de reserva, né, formação de assembleia. Tá? Então, é um aplicativo muito mais do que simplesmente segurança predial. Tá? Então, Isso, dependendo da forma como as pessoas encararem, entenderem essa ideia, esse alerta de pânico acaba sendo uma opção importante. Né? uhum. Mas olha só, eu não sei quantas pessoas você está contatando para fazer esse tipo de observação, mas eu acredito que observação não, de análise, né? Uhum. Não sei quantas pessoas você está contatando, mas quanto mais pessoas, mais opiniões, mais ideias, melhor vai ficar o produto final. Perfeito, é essa a intenção mesmo. A gente está fazendo duas rodadas, né? A gente já fizemos uma rodada e aí fizemos alguns ajustes no aplicativo e essa é a segunda rodada. Paulo, só para a gente finalizar então, para eu não tomar mais o tempo do senhor, o senhor disse assim que tem muitas funcionalidades e aí às vezes acaba confundindo quem está usando. Se o senhor tivesse que escolher quais são as principais funcionalidades aqui do que o senhor viu, o que que o senhor acha que, se eu pudesse me dizer assim, as três principais, por exemplo, o que que o senhor acha que seria interessante ter numa plataforma dessa? Do ponto de vista de segurança, aquela questão de cadastrar os moradores, cadastrar serviçal, cadastrar visita, né? Isso é importante. Agora, do ponto de vista de administração do prédio, essa tela, que inclusive está parada no momento, Uhum. envolve não só reserva de salão de festa, churrasqueira, etc., como também comunicados da administração, eu acho importante. Entendi. Tá Ok? bom. Só te alertar mais uma coisinha que você falou que já está acabando, né? Eu acabei de olhar aqui que tem um alerta de bateria fraca. Tá bom. Beleza. Obrigado, seu Paulo. Viu? Muito obrigado pela participação, pela persistência aí de ter aceito fazer novamente o teste. E as informações que o senhor me passou foram muito úteis aqui, viu? Para nossa análise. Muito obrigado. Ok. Fico Tá? satisfeito de poder ter colaborado um pouco. Colaborou bastante, viu? Muito obrigado. Um abraço pro senhor. Nada, um abraço. Tchau, tchau.